O governo Luiz Inácio Lula da Silva editou uma série de decretos e atos normativos em sua primeira semana. O petista organizou um revogaço a decretos instituídos pelo ex-presidente Jair Bolsonaro, retirou os Correios e a Petrobras do calendário de privatizações e realizou ações afirmativas, entre outras medidas, em 5 dias úteis de gestão. Como mostrou o Estadão, a administração petista procura fazer uma desbolsonarização da União, com demissões em massa de servidores do segundo escalão. A semana, do ponto de vista de articulação, foi marcada também por bate-cabeça na equipe ministerial, o que levou o presidente a usar a primeira reunião com a equipe, na sexta-feira, dia 6, para alinhar o discurso. O petista afirmou que quem fizer algo errado será convidado a deixar o governo. Sua gestão começa em meio à polêmica do envolvimento da ministra do Turismo, Daniela Carneiro, com familiares de milicianos. Lula pediu à sua equipe que mantenha a porta aberta dos ministérios para receber parlamentares e disse que quer assegurar uma relação harmônica com o Congresso. É que precisamos manter uma boa relação com o Congresso Nacional e cada um de vocês, ministros, tem a obrigação de manter a mais harmônica relação com o Congresso Nacional. Em relação à conduta dos ministros, ao mesmo tempo em que deu alerta sobre a possibilidade de demitir quem cometer irregularidades, prometeu não deixar ninguém para trás. O presidente ressaltou que vai apoiar cada um dos ministros nos momentos bons e ruins e vai agir como um irmão mais velho ou um pai, com a garantia de ser honesto com todos. A gente vai ter que entregar esse país melhor. É possível a gente fazer a economia voltar a crescer. É possível a gente voltar a crescer com muita responsabilidade, é possível a gente voltar a crescer com distribuição de renda e de riqueza e é possível a gente gerar um emprego em que garanta ao trabalhador um pouco de seguridade social. O governo sofreu com desgastes de imagem e reações negativas do mercado financeiro provocados por opiniões pessoais de seus auxiliares e bate-cabeça entre os projetos em análise nos ministérios. Divergências entre ministros estão explícitas tanto na equipe econômica, entre planejamento e fazenda, quanto em áreas como justiça e defesa. O chefe do executivo enfatizou que o governo não tem pensamento único e que é necessário esforço de todos os ministros para superar as divergências e atingir os resultados prioritários. Confira agora os principais atos feitos pelo novo presidente na primeira semana de governo. Revogaço. Como um dos primeiros atos de posse, Lula assinou revogações em série sobre ações realizadas pelo governo Bolsonaro. Entre as medidas, uma das principais é o decreto que inicia a reestruturação da política de controle de armas e muda o registro de colecionadores, atiradores e caçadores, os CACs. Além disso, há decretos como o de combate ao desmatamento na Amazônia e nos demais biomas, que restabelece o Fundo Amazônia e viabiliza a utilização de mais de 3 bilhões de reais de doações internacionais para combate ao desmatamento. Outras revogações relevantes estão na reportagem na legenda desse vídeo. Cessão de servidores. Por meio do ministro Flávio Dino da Justiça e Segurança Pública, o governo Lula editou norma que impede a cessão a outros órgãos de servidores da pasta que sejam alvos de inquéritos ou processos penais. Servidores do Ministério que estejam cedidos a outras funções, tanto na iniciativa privada quanto nos estados, deverão passar pelo crivo de Dino, que analisará os argumentos pelos quais o servidor estaria cedido, podendo ou não indeferir o pedido de permanência nos cargos. Na prática, a medida pode afetar Anderson Torres, antecessor de Dino na chefia do Ministério. Ele é delegado da Polícia Federal, corporação que integra a estrutura administrativa da pasta da Justiça, e foi cedido à Secretaria de Segurança Pública do Distrito Federal por decisão do governador Ibanez Rocha. A portaria pode impedir que Torres permaneça no cargo. Desoneração sobre combustíveis. No dia 1º de janeiro, Lula editou uma medida provisória que prorroga a desoneração sobre o preço dos combustíveis no país. A medida zera a cobrança dos impostos PIS, PASEP e COFINS até o último dia deste ano para diesel, biodiesel e gás liquefeito de petróleo, o gás de cozinha. Já os tributos sobre a gasolina e o álcool ficam suspensos até o último dia de fevereiro. Extinção da Funasa. Em medida provisória editada no dia 1º de janeiro e divulgada no dia 2, Lula anunciou a extinção da Fundação Nacional de Saúde, a Funasa. As competências do órgão foram transferidas para o Ministério da Saúde, que ficará responsável por atividades relacionadas à vigilância em saúde e ambiente, e para o Ministério das Cidades, que passará a controlar as demais atividades, como no caso do saneamento.
Ações afirmativas. Inscrição de Antonieta de Barros no livro de Heroínas Nacionais. Na quinta-feira, dia 5, Lula inscreveu o nome de Antonieta de Barros no livro de Heróis e Heroínas da Pátria. Antonieta foi a primeira deputada negra do Brasil em Santa Catarina e também teve trabalho notório nos campos da educação, do jornalismo e do direito. Zumbi dos Palmares e Luiz Gama estão entre algumas das pessoas negras presentes no livro. Em 2022, Bolsonaro rejeitou o nome da psiquiatra Nízida Silveira, referência na luta antimanicomial no Brasil e no mundo. Criação do Dia das Tradições das Raízes Africanas e Nações do Candomblé. O presidente sancionou a Lei nº 14.519, que institui o Dia Nacional das Tradições das Raízes de Matrizes Africanas e Nações do Candomblé, a ser comemorado anualmente no dia 21 de março. A publicação da norma foi assinada também pelas ministras da Cultura e da Igualdade Racial, Margarete Menezes e Aniele Franco. Auxílio Brasil e Auxílio Gás. Em outra medida provisória, o governo instituiu o adicional complementar do Auxílio Brasil e do Auxílio Gás. O adicional mantém o valor do primeiro benefício em R$ 600. Quanto ao segundo, garante a continuidade do pagamento de 50% do valor do botijão. Inicialmente, os benefícios se encerrariam em dezembro de 2022. O texto afirma que os valores têm caráter temporário e serão mantidos até que ambos os programas sejam substituídos. O Ministério do Desenvolvimento e Assistência Social, Família e Combate à Fome é o responsável pela implementação dos recursos da medida provisória. Saiba mais sobre a primeira reunião ministerial do governo petista e a primeira semana do novo presidente no site do Estadão, estadão.com.br.